Agora sim, estamos ao vivo nos dois canais, tanto no Instagram quanto no YouTube, para que a gente possa falar um pouquinho sobre diabetes e vai ser um prazer dividir com vocês um pouco aí dos meus 36 anos de experiência como diabético, como educador em diabetes e como uma pessoa que vive como qualquer outra pessoa e que realiza e que trabalha e que ama e que tem filhos e que fez tudo, desde os meus 6 anos de idade, quando eu iniciei na vida com diabetes. Infelizmente, muitos pais ainda acreditam que os seus filhos não terão vida longa. Estou aqui como um dos exemplos e estou trazendo, como eu falei, no Diabetes Sem Break toda quarta-feira, outros diversos exemplos que tenho certeza vão te fazer perceber que existe um caminho. Né? E é para isso que o Diabetando surgiu e é para isso que eu vou ficar por aqui, para te ajudar nesse caminho do conhecimento que é tão importante, tão decisivo para um bom controle do diabetes. A Maria Natal aqui está pedindo para participar do vídeo. Maria, manda sua pergunta, tá? Esse daqui não é um vídeo para a gente trocar. Eu vou começar uma outra live num futuro muito breve, que é exatamente para isso, para vocês participarem comigo e fazerem as suas perguntas ao vivo. E a gente vai conversar um pouco sobre cada caso, cada situação e tentar trazer um pouco de luz aí, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de qualquer outra pessoa e é isso que a gente quer mitigar ao máximo, né, as dúvidas, porque é assim que a gente consegue melhorar, qualificar o nosso conhecimento sobre diabetes, tá bom? Deixa eu pegar o caderninho de anotações aqui, que eu salvei algumas perguntas, né, alguns apontamentos, que sempre vale a pena, trazem temas importantes para a gente discutir, né? A primeira foi a Marisa, que colocou aqui, como sempre, a dosagem da insulina não está surtindo efeito. Talvez pela situação atual. O que fazer? Né? Bom, de fato, a situação atual é uma situação de estresse. A gente está vivendo efetivamente um período de muito estresse. E todo mundo sabe, e se não sabe, vai ficar sabendo agora, mas o estresse sim é um fator de interferência na nossa glicemia. E como fator de interferência na nossa glicemia, a gente precisa sim estar de olho nele. Mas ele determina que você vai estar sempre com a glicemia alterada porque você está estressado? Não. Eu tenho uma vida absolutamente corrida, absolutamente estressante, porque eu trabalho na área comercial, com muita pressão, que é venda, 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 venda. Mas eu aprendi a lidar com essa situação e hoje eu controlo sem nenhum problema. Estar num ambiente de estresse ou não estar num ambiente de estresse muda muito pouco o meu comportamento glicêmico hoje, porque eu acabei me adaptando e ajustando minhas doses de insulina para cada período. Então, é uma dose de insulina para os dias de semana, que são mais agitados, com mais pressão. Para o final de semana, que é um pouco mais relax, a gente trabalha com uma outra basal, outra insulina, uma quantidade diferente para você poder, às vezes maior, não por conta do estresse, mas por conta da diferença na alimentação, porque a gente acaba comendo um pouco mais no final de semana, estando mais com a família tem churrasco, tem pizzada, e você tem que saber o que fazer e como trabalhar esse tipo de dose. Durante a semana a gente tenta manter aí uma rotina para facilitar um pouquinho o nosso trabalho de controle. Tá certo? Mas isso não significa que no final de semana você tem que manter rotinas, tem que viver. Que viver é o mais importante, né? A gente tem que tratar o diabetes de forma que ele se torne leve, que ele não se torne um peso na nossa vida, ele tem que se tornar leve. Acho que eu até escutei isso ontem numa outra live de uns amigos meus, falando da importância da leveza. E é um fato. A gente precisa tratar o diabetes de forma leve. Se você não está conseguindo tratar ele de forma leve, está faltando uma coisa que chama conhecimento e a gente está aqui para ajudar. Fala, Rosângela. Eu também tenho diabetes desde os 6 anos de idade. Já fiz 36 anos de diabetes. Desde 1984, se eu não me engano. Bom, como eu estava falando da Marisa, né, ela falou um pouquinho do estresse, que esse momento talvez esteja causando essa dificuldade. Só que ela começou a fazer assim, ó, como sempre a dosagem da insulina não está surtindo efeito. A dosagem da insulina sempre surte efeito. O que pode ter de problema é que a dosagem da insulina não está adequada no seu tratamento. Isso pode ser naquele horário em específico, né, e aí cabe mais um ponto, não está fazendo efeito de acordo com o quê? Quantas vezes você mediu essa glicemia de fato nos horários necessários? Essas pontas de dedo todas deram alteradas? Qual é o principal ponto de alteração durante o dia na sua glicemia? Tudo isso são perguntas que a gente precisa se fazer, né? E o conhecimento faz com que você consiga fazer essas correções e ajustes de insulina
sozinho. Você consegue fazer isso na sua casa, sem necessariamente ficar esperando a próxima consulta médica. Acho que esse é o grande ponto, né? É o grande ponto. A gente precisa de autonomia. A autonomia é uma das principais necessidades da pessoa com diabetes. Quando você conquista a autonomia, significa que você vai ter uma vida como se não tivesse diabetes, apesar de ter o diabetes. Vai ter que fazer algumas decisões a mais durante o dia por conta do diabetes? Vai, de fato vai. Né? Existem pesquisas que dizem que nós tomamos até 180 decisões a mais por dia do que uma pessoa sem diabetes. Mas se você estiver fazendo as coisas direitinho, se você estiver medindo as suas glicemias no momento que você precisa medir suas glicemias, se você estiver tomando a insulina nos horários certos e levando todas as anotações do seu comportamento, não só das glicemias e dos horários de insulina, mas também se você pratica ou não pratica atividade física, que dia e qual a intensidade, o que você se alimenta, a sua contagem de carboidratos, se você conseguir anotar ela durante uma semana, 100% anotadinha, né, e tentar fazer o mais próximo do ideal possível, você vai ver que com isso o seu médico vai te ajudar a cada vez mais simplificar e aperfeiçoar a sua dose insulínica, e com o tempo e o conhecimento você vai ganhar liberdade para você mesmo fazer muitas vezes esse ajuste. Puta, a Vanessa tá falando aqui de lipodistrofia, rodízio. Vanessa, sem sacanagem, tá aqui ó, no item 6. Lipodistrofia, nódulos na aplicação da insulina. Vou falar, mas no ponto 6. Tá bom, deixa eu ver que mais alguém aqui perguntou. Meu filho tem diabetes, ele tem 13 anos e não estou conseguindo fazer acordar baixa, está sempre acima de 200. A Elza, Elza, olha só, eu gravei recentemente, está publicado aí nos últimos vídeos do canal. Se você não está encontrando os vídeos, eu sugiro que você busque no YouTube. O YouTube, a biblioteca fica lá toda disponível, você consegue entrar e ver todos os vídeos disponíveis. E lá também a gente falou sobre o fenômeno do alvorecer, que não é uma coisa para das pessoas com diabetes. Então por que você está acordando com a glicemia alterada? Tem o fenômeno do alvorecer, e isso funciona igual para todo mundo, mas o principal, o basal do seu filho não está adequado. E esse ajuste precisa ser feito através das pontas de dedo que você vai fazer. Então essa em jejum que está dando alterada você vai anotar 2 horas depois do café, antes do almoço, 2 horas depois do almoço, antes do lanche da tarde, 2 horas depois, antes do jantar, 2 horas depois e antes de dormir. E se você puder, se não for uma tortura muito grande, algumas vezes por semana você medir das 3 horas da manhã, entre 3 e 4 horas da manhã, depende do horário que você acorda. Né, para você ter algumas medidas nesse horário, mas por uma questão de referência, não é para você fazer isso para sempre não. Pelo amor de Deus, a gente precisa dormir, porque quem não dorme não tem saúde também. Então não adianta a gente ganhar uma coisa e perder outra. Então a gente tem que manter o todo. Se você fizer isso durante 2 semanas e conversar com o seu médico, vai fazer os ajustes de basal que talvez sejam necessários, principalmente na insulina lenta, né? Talvez a Lantus, talvez a NPH, não sei qual insulina você usa, mas vai ter que equalizar a dose e horário para você poder ter chegar na parte da manhã com uma glicemia um pouco mais estável. Tá certo? Bom, espero que eu tenha respondido a sua dúvida. Eu esqueci seu nome, Elza. Espero que eu tenha recebido a sua dúvida. Grande Andrigo está por aqui também. A Rosângela falou que usa insulina 2 vezes e também toma metformina. Imagino que o seu caso é tipo 2, né, Rosângela? Imagino que sim. Para quem usa o Libre, quantas vezes por dia é importante fazer a ponta de dedo? Bom, o Libre, na real, é um sistema de monitoramento contínuo. Eu não gosto de ficar falando o nome, porque esse é uma das opções, existem outras opções, inclusive dentro da bomba de infusão, você pode utilizar essa opção. Fora do Brasil tem diversas outras, mas no Brasil realmente foi o primeiro praticamente a chegar sem participação da bomba, né? E muita gente acaba utilizando. Eu já testei, gostei, tenho os meus sinãos, mas é um produto incrível. O monitoramento contínuo ele é incrível. Bom, eu tendo a dizer que o ideal seria você fazer pelo menos uns 2 testes de glicemia, apenas como comparação, para você perceber se as coisas estão caminhando bem no monitoramento contínuo. Por que eu estou te falando isso?
Na bomba, isso é obrigatório. A bomba soa de 12 em 12 horas para que você faça esse ajuste, né? Pelo menos o sensor que eu utilizo com a minha bomba. Hoje ela apita, eu meço a glicemia, faço a correção. Só que durante o restante do dia eu também imputo as outras glicemias, mas daí já que está escrita no próprio sensor, né? E aí eu não faço atualização. Por quê? Porque a gente precisa, a diferença da glicemia capilar e da intersticial, também já falei sobre isso, mas eu vou repetir, é como se fossem dois carrinhos. Então, conforme sobe a capilar, a intersticial ainda não começou a subir. Então, às vezes, tem uma diferença entre uma e a outra. Quando a gente faz essa calibragem ali de 2 testezinhos por dia, a gente consegue às vezes ajustar. Isso para bomba é super funcional, para o Libre é mais uma questão de referência. Tá bom? Então, do mesmo jeito que sobe, sobe diferente, do jeito que desce, desce diferente. Então tem um delayzinho ali, mas nada que vai interferir aí no seu controle base, nos seus resultados absolutos. E se você consegue manter uma glicemia tapete, assim, uma coisa bastante estável durante o dia, e o conhecimento faz isso acontecer, tá? Eu faço isso. Praticamente todos os meus dias são muito tapete. Eu estou sempre dentro do meu target, do meu timing range, como é falado nos Estados Unidos, e que aqui a gente falou tempo na meta. Então, se isso está acontecendo, não vai ter grande variação. Se tiver muito descompensado, aí sim, pode dar diferença, vai ter esse atrasinho que vai atrapalhar. Né? Então, fugindo da montanha-russa e tentando trabalhar no tapete a glicemia, não vai ter muita diferença, mas vale a pena fazer pelo menos um testezinho por dia, só para você ter essa métrica, essa referência. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, acho que agora não. Foi a Silvia que fez essa pergunta do Libre. E quem sabe a gente traz alguém da Abbott que queira falar um pouco mais sobre o Libre. Acho que é importante ter o conhecimento do monitoramento contínuo, as importâncias, o que é bom, o que é ruim, para as pessoas poderem entender que existem coisas que sim facilitam a vida, mas não são determinantes para o bom controle. Tá bom? Aí a outra pergunta veio da Eliane. Ó, isso que eu não entendo. Vou dormir com ela controlada, tomo remédio, acordo e vou medir pela manhã em jejum e alta. Eliane, acabamos de falar do fenômeno do alvorecer, né? Isso é ajuste. Precisa fazer as pontas de dedos necessárias, ajustar as doses de medicação, de insulina, para que você consiga manter a glicemia controlada o dia todo. Acho que esse é o ponto, inclusive no horário da manhã. A definição do meu basal noturno ela é um negócio meio charada, assim, porque eu tenho um comportamento no final do dia um pouco diferente. Minha glicemia cai muito rápido se o meu basal estiver dentro da mesma média depois das 3 da tarde. Na teoria não deveria acontecer. Né? Não tem nada que eu faço de diferente para acelerar meu metabolismo nesse horário. Teoricamente eu estaria mais cansado, estaria na hora de eu dormir, mas parece que o meu corpo tenta acelerar. E aí tem um desgaste. Então, ajustar o meu basal não foi fácil na minha vida. Vou falar para você que tem esse comportamento. E ele não é um comportamento que, assim, não dá para você dizer assim, puxa, eu vou ter um comportamento a minha vida inteira. Não vai. Você vai ter alguns durante o ano, né? Na média vai ser muito parecido, mas você vai ter alguns durante o ano. Por isso é importante você saber fazer a autorregulagem. Isso é talvez determinante, né? Então, basicamente é isso, Eliane. A gente já tinha falado um pouco sobre o tema, mas é o fenômeno do alvorecer de manhã, ele causa essa alteração. O ajuste da medicação vai trazer esse equilíbrio para você conseguir acordar com a glicemia mais dentro da sua expectativa. A Maria falou assim, ó, não controla a glicemia e acho que é por rebeldia. Pô, eu acho importante aqui, eu até vou trazer uma analogia nesse comentário dela, porque eu acho que é importante a gente conversar bastante sobre isso. É óbvio que o diabetes ele não tem que ser um piano nas nossas costas. Não tem que ser um elefantinho nas nossas costas. Ele não é um elefantinho nas nossas costas. Decidir que ele seja ou não é uma decisão pessoal de cada um. Eu decidi que ele não ia ser um problema na minha vida, e de fato ele não é. E eu descobri o que eu precisava para isso. Né? Eu não, né? Minha família primeiro, e depois eu descobri também e continuei o trabalho que eles começaram de conhecimento e de autoconhecimento.
Então eu decidi que o diabetes na minha vida não ia ser um problema, e eu tenho certeza que ele não precisa ser na sua também. O problema é que quando você se nega a entender o diabetes, você se nega a cuidar dele do jeito que tem que ser, e o diabetes ele precisa ser seu melhor amigo. Porque se ele for seu inimigo, você vai perder. Não tem vitória contra o diabetes, não tem. Não é uma doença que você tem chance de ganhar, você não tem nenhuma chance de ganhar dele. Então o ideal é juntar-se a ele. Abrace o de seu diabetes, conheça-o a fundo e depois você vai ter uma vida absolutamente. Eu sempre digo vida normal, mas vida normal é muito. Quer dizer que eu tenho uma vida normal? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que você vai ter uma vida como de uma pessoa que não tem diabetes. Acho que esse é a melhor definição. E isso é possível. Parece que não, mas é possível. Eu tenho uma. Tá? Acredite, se você não acredita, olha, eu não posso fazer nada. O que eu posso dizer é que eu fiz tudo. Eu fui uma criança absolutamente ativa, eu costurei a minha cabeça 200 vezes porque eu vivia me arrebentando, meu braço, não quebrei perna, porque eu acho que os ossos eram duros, mas me arrebentava inteiro e tudo funcionava muito bem. E funciona até hoje. Então, aí eu quero fazer uma analogia. O problema do diabetes mal controlado é que a gente se acostuma e a gente para de perceber os sintomas da hiperglicemia depois de um tempo acumulando essas hiperglicemias. Então eu quero trazer aqui uma história que é muito bacana, que é sobre a analogia da rã na panela. Não sei se alguém já ouviu, eu falei disso no último workshop. Mas a rã na panela é o seguinte, você pegar uma rã viva e colocar numa panela cheia d'água, ela vai ficar muito feliz. Ela vai estar na água, fresquinha, protegida naquela panela, fechadinha, ela não vai ficar preocupada. E aí você vai lá e acende o fogo. Ela vai continuar feliz e ela vai ficar feliz até morrer. Por quê? Porque a água vai aquecendo aos poucos e ela não percebe essa água esquentando. Ela não percebe que ela está cozinhando até que ela morre. Infelizmente morre. O diabetes ele é muito parecido com essa história da rã na panela. Por quê? Quando você não cuida, quando você não trata, o certo é que as consequências disso vão chegar. Mais rápido, mais devagar algumas, mas elas vão chegar. E o diabetes, por conta dessas consequências, é o maior causador de cegueira no Brasil. O maior causador de amputação de membro inferior, ou seja, de perna, de forma não traumática. É um dos maiores causadores de falência renal, de hemodiálise, de impotência sexual, de problemas neurológicos, de problemas cardiovasculares, além de todas as outras patologias associadas que acabam chegando, porque é uma imunodeficiência. A imunodeficiência, quando você tem uma, a chance de você ter outra é muito grande. Eu tenho hipotireoidismo associado ao diabetes. Então, o ideal é a gente não permitir que esses males se aproximem da gente. E como que a gente faz isso? Virando grandes amigos do diabetes. Esse é o grande trabalho que a gente tem, é trabalhar com o diabetes como um grande parceiro e que vai nos fazer, digamos assim, ter uma vida de uma pessoa que não tem diabetes, com o conhecimento, com o autocontrole, com o autoconhecimento e o cuidado necessário, tá certo? Então eu quis trazer essa informação porque eu achei muito triste, eu fico muito triste de ver quando a pessoa, ela não percebeu ainda, mas ela desistiu de viver e não precisa ser assim. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. É difícil? Não vou dizer que é fácil. Precisa de muita informação, de muito conhecimento. Mas é possível. É possível para mim, como é possível para muitas outras pessoas que eu conheço, então é possível para todas as pessoas que queiram de verdade mudar essa situação nas suas vidas. Eu tenho diabetes controlada, mas qualquer coisa que eu como diferente já fico ruim, muita sede e cansaço. Então, aparentemente você não tem o diabetes controlado. O que eu posso dizer? Controlar a glicemia não é uma ação de momento, é uma ação constante. A gente tem que tomar diversas decisões durante o dia para que você mantenha a sua glicemia controlada. A gente precisa tomar diversas ações durante o dia para que você mantenha a sua glicemia controlada. A ponta de dedo é uma delas, a insulina nos horários certos é uma delas, a contagem certa do carboidrato é uma delas, associar atividade física na sua rotina é uma delas.
Enfim, existem inúmeras situações, inúmeros comportamentos que você tem que somar dentro do seu dia para que a sua glicemia esteja mais estável. E com isso você consiga aí o tão determinante sucesso no seu controle e evitar esse excesso de cansaço, hiperglicemia na certa. E deve ser daquelas que subiram assim, ó, porque é onde realmente vem aquele esgotamento. Não posso dizer que eu não sinto, já acontece. Vira e mexe, eu cometo erros. Cometer erro, ele faz parte do jogo. O importante não é não cometer erro, o importante é saber corrigir o erro. Tá certo? Então fica aí esse apontamento sobre essa situação aqui do controle. Esse aqui, cara, essa aqui é tensa, assim. Eu vou te dar vários motivos. Deixa eu só mandar uns olás aqui. Graça Câmara na área. Graça Câmara. Diretora ou coordenadora? Já não sei mais. Acho que é coordenadora de educação em diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Apoiadora aqui do projeto Diabetando. E minha mãe. Psicóloga, educadora em diabetes, das mais antigas, ex-presidente da Associação de Diabetes Juvenil. E quem me colocou na trilha do conhecimento e a quem eu devo muito. Então eu quero aproveitar aqui a live de hoje para deixar um beijo aí do Dia das Mães. Eu sei que foi ontem, mas um super beijo do Dia das Mães para uma das mulheres mais incríveis que eu conheci e que muita gente já conheceu, eu tenho certeza que também pensa igual. Tá? Mãe, eu te amo. Eu não tenho como agradecer tudo que você fez e faz por nós. Obrigado, viu? Vamos embora. Então a minha mãe está dizendo aqui, ó, isso não é só corrigir o erro, é avaliar o prejuízo. É isso. Temos que recuperar rápido. Você perdeu, escorregou, levanta e continua. Não tem tempo para chorar, minha gente. Tem que continuar. Tem que lutar pela nossa saúde. Isso é o mais importante. Beijo, mãe. Mas vamos lá. Agora eu fiz um momento mamãe filhinho e agora eu vou falar também do filho de alguém. A pessoa comentou assim, ó, meu filho está emagrecendo muito rápido, já não sei mais o que fazer. Foi a Edna. Ô Edna, não existe eu não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer não é uma opção. A gente tem que saber o que fazer. E é esse o ponto tão importante que eu digo sobre o conhecimento. Se seu filho está emagrecendo muito e muito rápido, significa que ele está absolutamente descompensado. Isso significa que ele talvez esteja correndo risco de vida imediato. Tá bom? Ele pode estar com cetoacidose diabética, ele pode estar correndo um risco de coma hiperglicêmico. Como que a gente muda essa situação? Primeiro, buscando rapidamente um endocrinologista. Se você não está acompanhando com um endocrinologista, busque um endocrinologista, de preferência um diabetólogo. Tá certo? Os especialistas são a melhor opção para a gente começar a sair desse buraco. Tá certo? Esse é um ponto. O segundo ponto, quantas vezes você está medindo a glicemia do seu filho por dia? Você sabe o que está acontecendo na glicemia do seu filho todos os dias? Porque aparentemente, com a forma como você colocou aqui, você não faz a menor ideia, aliás. E isso pode ser determinante para o sucesso de qualquer tratamento que lhe possa ser necessário. Esse é um ponto. Então, precisa identificar se está com essa glicemia absolutamente descontrolada ou não. Se ela está, precisa também ir ao endocrinologista para que ele possa adequar as doses de insulina que ele vai precisar tomar. Tá certo? Adequando essas doses de insulina, você vai ter que continuar acompanhando essa glicemia, aliás, para sempre, isso não vai mudar, e começar a ter uma corrida contra o tempo, que é atrás do conhecimento, aprendendo, somando informações, quem sabe aqui com o Diabetando, para que você possa aí, com o tempo, ganhar o domínio sobre o conhecimento e assim a autonomia que é tão importante. E aos poucos o seu filho também vai começar a se autoconhecer e entender, olha, esse sintoma que eu estou tendo agora é
e a glicemia parece que está subindo. E aí vai conseguir fazer um cuidado um pouco maior a isso quanto às alterações glicêmicas. E aí vai junto, ele, você e o endocrinologista, e talvez até a nutricionista nesse caso, ajudar a conhecer um pouco mais sobre a alimentação, sobre o que ele precisa fazer, sobre o que ele não precisa fazer, porque é importante, principalmente no começo, uma equipe interdisciplinar, né? Uma equipe multidisciplinar, que é a pessoa, uma enfermeira que vai conseguir te direcionar. Como que você cuida direito do seu aparelho, quantas vezes, de quanto em quanto tempo você precisa fazer a higienização do seu aparelho, bomba de infusão chamando. Quando você vai fazer a aplicação da insulina, quantas vezes, como que você tem que preparar essa insulina, preparar essa insulina, como que você faz a asepsia, como você faz a higienização do local de aplicação, a ponta de dedo também, como você faz a higienização para fazer a ponta de dedo da melhor forma. Tudo isso colabora para um ganho de conhecimento que, quando você vai automatizando, fica um pouco mais simples. O número de decisões ele cai, mas no começo é puxado mesmo. Precisamos correr atrás da informação, atrás do conhecimento, para que a gente consiga ganhar a liberdade e o autocontrole, o autoconhecimento e a glicemia estável dentro dos targets ideais que são preconizados aí pelo seu médico. Na verdade, que hoje é um pouco geral, que é manter a glicemia ali entre os 70 e os 180, que é o tempo na meta, por no mínimo 70% do tempo, para evitar sim os riscos do mau controle. Esse é um ponto. Bom, a Vanessa mais cedo aqui trouxe pra gente a questão da... Peraí, deixa eu mandar só mais uns acenos aqui para as pessoas que estão assistindo aqui a gente. Poxa, que prazer. Bom, a Vanessa trouxe aqui, eu já estava com o ponto anotado, falando um pouco sobre lipodistrofia, né? O que é lipodistrofia? Sabe o local onde você geralmente aplica a insulina? Então esse local precisa mudar. Por que eu estou te falando isso? Você vai começar a perceber como se fossem nódulos, como se fosse um caroço surgindo no local onde você costuma aplicar a insulina. Por que isso acontece? Isso, na verdade, é uma reação do corpo, reagindo à insulina, que, na verdade, é uma coisa que você está colocando dentro do seu corpo e o seu corpo vai reagir. E ele acaba criando esse tipo de nódulo, esse tipo de obstrução, que acaba ficando, às vezes, com calombo, e isso dificulta a absorção da insulina. Então, se você aplica sempre no mesmo lugar, para e muda de lugar, tá certo? Existe o rodízio da insulina. Então, se eu tomo insulina durante o dia, eu vou tomar 1 hora num braço, 1 hora no outro braço, 1 hora num lado da barriga, 1 hora no outro, 1 hora numa nádega, 1 hora na outra, 1 hora numa coxa, 1 hora na outra. E assim, até no gordinho das costas dá pra gente aplicar. Então assim a gente vai fazendo um rodízio de aplicação da insulina. E dentro do local de aplicação, a gente tem a mania de aplicar sempre no mesmo lugar. Cara, tem uma vastidão de espaço para você aplicar. Rodizia esse negócio, muda de lugar. Tá? Faz isso na sua cabeça. Eu mentalizei na minha cabeça que eu uso a ordem alfabética para fazer o rodízio. E eu uso bomba, todo mundo sabe. Então eu uso o meu catéter em rodízio de ordem alfabética. Então o que vem primeiro? A direita ou a esquerda? O D, né? O D vem antes do E. Então é direita, esquerda. O que vem antes? O braço, a perna, a bunda, as costas, e aí eu boto a ordem. Então eu não utilizo o catéter na nádega, mas eu utilizo ele na coxa, na barriga, nas costas e no braço. Então qual que é a sequência? Barriga, braço, não uso na bunda, costas e perna, é isso. Barriga, braço, costas e perna. Por quê? O B vem antes do C, que é as costas, que vem antes do P, que é perna. Então eu uso a ordem alfabética aí para criar uma... Cada maluco com a sua mania, né? Essa é a minha. Eu faço essa contagem assim: direita, esquerda, barriga, direita, esquerda, braço, direita, esquerda, costas, direita, esquerda, perna. E aí volta de novo, direita, esquerda, barriga. E aí vai trocando. Como o catéter e o sensor. O sensor não tem esse problema, mas
as pessoas vão ter que encontrar qual é o seu melhor, a sua melhor sensação. A Paty Lobanco aqui, que é uma querida amiga também, tá dizendo aqui, ó, eu não gosto na coxa. Beleza, eu não gosto na bunda. Porque na bunda, eu sou grande, eu sou um homem de mais de 90 quilos, se eu esbarro com a minha bunda, vai. Você entendeu, né? Meu catéter vai sair, não tenho dúvida. Então, isso cada um tem que encontrar suas alternativas. E como eu falei, não vai tomar sempre aqui, você vai tomar aqui, 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 aqui. Você vai encontrar caminhos. Na perna, a mesma coisa. Aqui, aqui, aqui. Barriga, aqui, 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 aqui. Você vai criar locais diferentes dentro do mesmo lugar. E aí você vai conseguir fazer um rodízio mais adequado e vai minimizar o risco de você ter a lipodistrofia, ter esses nódulos, né? E esses nódulos, eles não são só esteticamente feios, porque é feio, viu? Fica feio. Se não tomar cuidado, fica meio zoado. Mas o grande problema é que ele altera a absorção da insulina. Isso é vida. Isso não é um problema estético, né? A gente vive com um problema estético numa boa. Agora, sem saúde, a gente não vive. A gente não consegue viver tranquilamente se você estiver tendo insuficiência renal. Por quê? Porque você estava bobeando, não media as pontas de dedo, tomava naquele. Fez um carocinho ali, mas era ali que não doía, era ali que eu achava bom de tomar, continuei tomando. Não adianta reclamar depois. O preço é caro. Seja amigo do seu diabetes. Abrace o seu diabetes e ele não vai ser um peso tão grande, eu prometo. Com o tempo, com o conhecimento, esse peso diminui. E a gente consegue ter uma vida igual à vida de uma pessoa que não tem diabetes. Eu consegui e eu tenho certeza que eu posso te ajudar a conseguir também. Tá bom? Deixa eu ver se hoje eu tenho mais perguntas. Se mais alguém tiver pergunta, quiser colocar aqui na página, nos comentários, vou ter o maior prazer em responder. Eu vou ver aqui também, ó, no YouTube também tem perguntas, então eu vou... o Marcos falou aqui, ó, nossa, se fosse um show de funk estaria cheio de gente. Marcos, infelizmente as pessoas só vão atrás quando já é tarde. Infelizmente, Marcos. É isso, a gente faz um trabalho, a gente tenta fazer um trabalho de apoio efetivamente, de conhecimento sobre diabetes, é isso que a gente tenta trazer aqui. As pessoas que me apoiam aí, que me seguem e que estão ganhando com isso, não tenho dúvida, ganhar vida e diabetes tempo é vida, não tem muito segredo, mas sempre que eu posso eu tento trazer o máximo de informação possível, isso no Pergunte Pro Ale e agora às quartas-feiras também às 21h30 com o Diabetes Sem Break. Minha última hipoglicemia foi que dia? Foi uma leve ou grave? As minhas hipoglicemias são sempre leves, Marcos. Por quê? Porque eu não erro brutalmente nada. Não tem mais um erro drástico, assim, um negócio surreal. É muito difícil eu ser surpreendido já depois de tanto tempo aí com o conhecimento que eu já retive, que continuo retendo, a gente vai lendo, lendo, lendo e recebe. A minha mãe, graças a Deus, por estar dentro desse mercado profissional, manda muito conteúdo que eu acabo lendo bastante coisa, então a gente não é muito facilmente surpreendido, mas não vou dizer que não pode acontecer, pode acontecer. Tá? A hipoglicemia eu tive ontem, mas eu já percebi ela muito rápido, e quando ela estava 65 eu já consegui fazer uma correção da hipoglicemia, 20 gramas de carboidrato, espera meia hora, mede a glicemia. Começou a subir, aguarda mais meia hora, mede de novo, se estiver normal, bola pra frente. Segue o jogo. Que nem diz um amigo meu gaúcho, mete ficha. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Acho que não. A Rita mandou uma aqui, ó. Deixa eu ver. Ela mandou uma mensagem, não foi uma pergunta, mas ela está dizendo que ela acabou de descobrir o diabetes tipo 2 na vida dela, mas graças a Deus está controlando com glifage XR e alimentação. Rita, tá fazendo as pontas de dedo? Tá fazendo as pontas de dedo, Rita? Responde para mim. Quantas por dia? Em quais horários?
Rita, eu já fiz algumas postagens aqui sobre a importância das pontas de dedo e quais são os horários adequados. Se você estiver fazendo e sua glicemia efetivamente estiver controlada, sucesso, parabéns. Se não, anota tudo, leva para o seu médico, ele vai ajustar a medicação e vai dar tudo certo. Tá bom? Não precisa ficar preocupada com isso não. A Rosana Zocarato está perguntando aqui, quanto que é normal? O que é normal para uma pessoa com diabetes? Bom, eu falei disso hoje, eu vou repetir, tá? Talvez você tenha entrado depois, Rosana, mas assim, o normal, hoje, o ideal, na verdade, a busca ideal do controle é você fazer todas as pontas de dedo necessárias no dia e que na média dessas pontas de dedo você esteja sempre entre os 70 e os 180. Se você manter 70% do seu dia entre 70 e 180, significa que você está tendo sucesso no seu tratamento. Tá? Isso é hoje o normal. Tá? É o mundo ideal, 70% do tempo entre 70 e 180. Você tem que medir quantas vezes por dia? Pelo menos 7 seria o ideal. Se você, se você usa o monitoramento de glicemia contínua, só o de ajuste de parâmetro, né? Para você ter o capilar intersticial bastante aproximados ali, para você saber que realmente está dentro do seu controle. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui no YouTube. O Caio Cerqueira. Caio, precisa rever sim a basal, Caio. Tá? Precisa rever a basal, mas existem outras situações, né? Você está falando de uma atividade física intensa. Por exemplo, eu treino jiu-jitsu e o meu treino é muito intenso. Não sei o que você treina, talvez eu dê tempo de você falar aqui, eu vou comentar. Eu treino jiu-jitsu e o treino é muito intenso. Eu tenho uma queima calórica de até 48 horas pós-treino. E meu treino é à noite. É sempre entre 7h30 e 8 horas da noite, durante 1h30 o treino. Eu fico sem bomba durante 1h30, ou seja, sem receber insulina durante 1h30. Eu acabo o meu treino, minha glicemia ainda está baixa, está ali dentro do limite. E se eu ligar a bomba instantaneamente com o meu basal em 100%, eu vou ter hipoglicemia. Então eu tenho um ajuste de basal posterior ao meu treino. E isso auxilia para que eu não tenha hipoglicemia noturna. Para quem usa a bomba, isso é um pouco mais simples de fazer o ajuste. Para quem usa a insulina, precisa fazer uma adequação sim de dose de basal. Mas eu acho que é mais do que isso. Acho que muitas pessoas acabam tendo um basal muito grande e fazendo uma correção menor. E o ideal é que a maior parte da insulina que a gente utiliza no dia, no total de insulina utilizado, seja o de correção e não o de basal. Tá? Então a gente tem que trabalhar o equilíbrio disso tudo para você conseguir trazer um basal um pouco mais para dentro de um parâmetro adequado e aí trabalhar em cima das correções de alimentação. Tá certo? Mas é assim mesmo. Treina musculação e corrida de 20 minutos de alta intensidade. Caio, eu já fiz também treino de musculação. A musculação tem uma queima bem parecida com a do jiu-jitsu, mas eu nunca vi nada igual ao jiu-jitsu, cara. De verdade. Dá pra fazer, tá? Dá pra corrigir essa sua hipoglicemia noturna que você está tendo pós-treino. Basal e alimentação. E outra coisa importante, acho que antes de você deitar, a gente sempre acaba comendo alguma coisinha antes de deitar. Tenta buscar alguma coisa com o índice glicêmico menor. Por quê? Você vai ter uma absorção mais lenta e isso a longo prazo vai te sustentar por mais horas durante a madrugada. Você vai evitar com isso aí a sua hipoglicemia. Beleza? Acho que talvez tenha ficado claro. Deixa eu ver o que mais aqui. Marcos, não entendi. Acho da pesquisa da inteligente. Insulina inteligente. Cara, tomara que chegue. O que eu acho? Eu acho que se funcionar vai ser fantástico. Uma insulina que atua só na hora que é necessário vai ser incrível. Né? Tomara que aconteça. Mas eu já estou ouvindo falar dela já há alguns anos. E se eu bem conheço, é um negócio que ainda demora muito para acontecer. O que está realmente aí nas portas de acontecer é uma bomba de infusão com inteligência artificial embarcada. E aí ela vai conseguir efetivamente fazer o controle quase que sozinho. Só que tem um problema no equipamento. O equipamento falha. Se você não conhecer nada sobre diabetes, se você não souber como controlar e o equipamento falhar,
você pode não ter outra chance. Então, bora buscar o conhecimento, rapaziada. Bora buscar o conhecimento. A insulina inteligente, Marcão, a hora que chegar, porra, vai ser genial. Eu até penso em testar, tá? E é isso. Basicamente, tudo que aparecesse, eu tô a fim de testar. É uma coisa importante. A gente já falou sobre isso. Existem os centros de pesquisa, gente. Procurem os centros de pesquisa. Participem das pesquisas. Vai ser importante para eles e importante para nós, importante para vocês. Tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Se tem mais alguma coisa que eu passei. A Rita falou às vezes que ela mede a glicemia. É pouco, Rita. 2 vezes, de manhã e de noite. É muito, muito, muito pouco. Vai lá no canal do YouTube e assiste o vídeo sobre os horários das pontas de dedo. Tá bom? Eu uso bomba de infusão, então eu uso só um tipo de insulina, que é a ultra rápida. Beleza? Gente, já passamos dos 40 minutos aqui já de live. Eu quero agradecer a participação aí da rapaziada aqui no YouTube, no Instagram. É um prazer ter vocês aqui. Como de costume, toda segunda-feira às 9h30 eu tô aqui nesse mesmo bate-canal para Pergunte pro Alê. E às quartas-feiras as entrevistas com os diabéticos. Eu já falei com o Andrigo. Se você não viu, vai lá no canal do YouTube. Eu já falei com o Andrigo Beber. O Andrigo, ele é diabético há 26 anos, se eu não me engano. E ele é praticante de Ironman, cara. Tá vendo, cara? Você tá vendo como. Você acha que é difícil controlar a glicemia depois de musculação e 20 minutos de corrida? O cara pedala 140 quilômetros, nada mais não sei quanto, corre mais não sei quanto, e o cara consegue. Dá pra fazer. Vai por mim, Marcão. É tranquilo. Se você não viu a live, cara, assiste essa live. Tá incrível. E a outra live que eu fiz foi com a Super Juliana Souza, também no Diabetes Sem Break, que foi na última quarta-feira. Juliana Souza, uma grande amiga, uma grande diabética, 25 anos de diabetes, com uma história de vida incrível, uma energia fabulosa, uma pessoa que merece e devemos conhecer pessoas como ela durante a nossa vida. Vai lá, assiste. E aproveita e quem ainda não assinou o canal do YouTube, assina o canal. Lá vocês vão saber e liga o sininho para vocês receberem todos os vídeos que a gente posta praticamente todos os dias lá no canal do YouTube, assim como no Instagram, só que aqui quem decide é o aplicativo. No YouTube você vai saber com certeza os novos vídeos. Tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima live. Pergunte pro Alê, tudo sobre diabetes.